Era uma tarde ensolarada em São Paulo, quando os jornais, portais de notícias e redes sociais explodiram em manchetes que correram como um vendaval. Bolsonaro condenado. A notícia seca e direta atravessou o país com a força de uma onda que não pede licença para entrar. Cada esquina, cada mesa de bar, cada sala de estar parecia ecoar a mesma frase repetida em tom de surpresa, alívio ou indignação, dependendo de quem a pronunciava. No alto de um edifício discreto na região dos Jardins, Roberto Carlos terminava um ensaio com sua banda. A sala estava impregnada do cheiro de madeira dos instrumentos, das cordas aquecidas e do café recém-passado. Ele, sentado ao piano, deixava os dedos caminharem devagar por uma melodia que vinha sendo construída há dias, um tema suave, quase melancólico, que lembrava mais um desabafo do que uma composição. Foi então que Carlinhos, seu assistente de longa data, entrou apressado, celular em mãos, com os olhos arregalados. Roberto, saiu agora. O presidente foi condenado. O músico ergueu lentamente o olhar. Por alguns segundos, não disse nada. Apenas parou de tocar e deixou que o silêncio tomasse conta do ambiente. O piano, antes vivo, agora parecia um peso morto diante da notícia. Roberto não era homem de explosões. Sua forma de reagir sempre fora o silêncio carregado de significados. Fechou os olhos, respirou fundo e, num gesto quase imperceptível, pediu que Carlinhos desligasse a televisão que já começava a ecoar os debates acalorados. Deixa assim, Carlinhos. Hoje não quero ouvir vozes gritando. Quero só pensar. Era sabido por muitos que Roberto e Bolsonaro haviam construído uma relação de amizade ao longo dos últimos anos. Não se tratava de política em si, mas de encontros pessoais, conversas sobre a vida, risadas em momentos íntimos. Bolsonaro havia sido presença em aniversários e, em ocasiões discretas, ligava apenas para perguntar da saúde do cantor. Mas Roberto, pela sua trajetória, também tinha amigos em todos os lados do espectro político: deputados, senadores, governadores. Gente que naquela mesma votação havia decidido pela condenação. Pessoas que ele respeitava profundamente, não apenas como políticos, mas como seres humanos que haviam dividido alegrias e dores com ele ao longo das décadas. E agora, diante daquela realidade, um conflito se instalava. Como reagir sem ferir? Como demonstrar solidariedade a um amigo sem parecer confrontar tantos outros amigos? Depois que a equipe foi embora, Roberto ficou sozinho em sua sala, apenas com a companhia do piano e do rumor distante da cidade. Aproximou-se da janela e observou a movimentação lá embaixo. Carros, motos, pedestres apressados. A vida seguia, indiferente ao turbilhão político que ocupava as manchetes. Ele pensava: o que é a amizade em tempos como esse? O que significa ser leal a alguém quando o mundo inteiro parece apontar o dedo? Fechou os olhos e lembrou-se de uma tarde no Palácio da Alvorada, anos antes. Bolsonaro havia lhe perguntado, em tom de brincadeira: Roberto, quando eu cair do cavalo, você vai rir de mim ou vai me ajudar a levantar? Naquele dia, riram juntos. Hoje, a frase soava como uma premonição dolorosa. O telefone não parava. Jornalistas pediam declarações. Parlamentares ligavam, alguns em tom de confidência, outros apenas para sondar a reação do cantor. Até colegas da música enviavam mensagens, alguns pedindo que ele se posicionasse, outros apenas oferecendo apoio. Roberto respondia a todos com poucas palavras. Estou em silêncio, preciso pensar. Mas uma ligação em especial o deixou inquieto. Era de um deputado que havia votado a favor da condenação e com quem Roberto tinha uma relação de décadas. Meu amigo, sei que essa situação é difícil para você, mas quero que entenda: não foi contra ele como pessoa, foi contra um projeto. Não confunda nossa amizade com decisões políticas. Roberto agradeceu, mas não disse muito. Apenas guardou aquelas palavras no coração, como quem coloca uma pedra a mais num saco já pesado. Naquela noite havia planejado continuar o ensaio, mas a voz não saía. Tentou cantar algumas estrofes de suas músicas antigas, mas cada palavra parecia carregada de ironia involuntária. Cantar sobre amizade, sobre amor, sobre lealdade, de repente parecia mais difícil do que nunca. Em vez de cantar, começou a escrever. Pegou um caderno e, em letras grandes e firmes, anotou: a lealdade é uma estrada de duas mãos. Quem caminha sozinho nela acaba se perdendo. 2 dias depois, discretamente, Roberto recebeu em sua casa dois visitantes. Um era um assessor próximo de Bolsonaro, o outro um parlamentar conhecido por ter sido voz ativa a favor da condenação. Foi um encontro estranho, quase constrangedor. Os dois se cumprimentaram friamente, mas aceitaram o convite para sentar à mesma mesa.
E ali, entre xícaras de café e olhares desconfiados, Roberto tentou cumprir o papel de amigo de ambos. Eu não estou aqui para discutir quem tem razão. Estou aqui porque amo vocês como pessoas. E porque acredito que, acima de qualquer condenação, de qualquer decisão, a amizade pode sobreviver. Os dois homens se entreolharam, mas não responderam de imediato. O silêncio que pairou na sala foi pesado, mas necessário. Naquela madrugada, Roberto saiu à varanda e olhou para o céu. A lua estava cheia, iluminando a cidade silenciosa. Sentia-se dividido, mas também consciente de que essa divisão fazia parte de sua história. Ele era um homem que sempre tentou conciliar, aproximar, curar. Pegou o violão e começou a dedilhar alguns acordes novos. Não havia letra ainda, mas a melodia parecia carregar todo o dilema de seu coração. Era uma música triste, mas também esperançosa. Enquanto tocava, murmurou para si mesmo: talvez essa seja a canção que preciso cantar agora. Não para os outros, mas para mim. E assim terminou aquela primeira noite de incertezas. O Brasil discutia, brigava, comemorava ou lamentava. Mas Roberto Carlos permanecia em silêncio, rascunhando uma canção que talvez nunca fosse gravada. Mal sabia ele que nos dias seguintes seria chamado não apenas a escolher as palavras certas, mas também a enfrentar dilemas ainda maiores, quando o silêncio começasse a ser interpretado como posição. O verdadeiro teste de sua amizade e de sua imagem pública ainda estava por vir. Na manhã seguinte ao encontro silencioso em sua casa, Roberto acordou mais cedo do que de costume. O celular, deixado sobre a mesa de cabeceira, piscava sem parar. Mensagens se acumulavam em grupos de amigos, familiares, jornalistas e até fãs que pediam, de forma mais ou menos educada, que ele se manifestasse. Uns exigiam solidariedade pública a Bolsonaro, outros pediam que ele se posicionasse em favor da justiça. Havia até quem o acusasse de covardia, como se o silêncio fosse uma forma de traição. Ele desceu para a sala ainda de pijama e encontrou Carlinhos, já desperto, com uma xícara de café na mão e a expressão preocupada. Roberto, acho que vai ficar difícil manter o silêncio. Estão ligando sem parar. Tem gente da imprensa na portaria. O cantor respirou fundo e se sentou à mesa. Mexeu no café sem realmente bebê-lo. Sua mente parecia vagar em direções opostas. Ele não era político, nunca quis ser. Sua vida sempre fora dedicada à música, ao palco, às emoções que tocavam o coração das pessoas. Mas agora, pela força de suas relações pessoais, parecia estar preso em uma rede de expectativas que não escolheu. Carlinhos, o silêncio às vezes fala mais do que qualquer palavra. Mas parece que nesse caso ninguém quer ouvir silêncio. O assistente não respondeu. Limitou-se a observar o semblante do artista, que alternava entre cansaço e determinação. No fim da manhã, uma jornalista conseguiu interceptá-lo na saída do edifício. Era uma repórter jovem, com olhar insistente e gravador em mãos. Roberto, o senhor pretende se pronunciar sobre a condenação? O país quer saber o que pensa. Ele parou por um instante, encarou a repórter com doçura, mas também com firmeza. Minha querida, às vezes, quando todo mundo grita, é preciso alguém que escolha se calar. Eu ainda estou pensando. A resposta foi curta, mas ganhou as redes sociais em minutos. Alguns aplaudiram a elegância, outros criticaram a ambiguidade. Muitos interpretaram como apoio velado ao ex-presidente, outros como recusa em defendê-lo. O silêncio, que antes parecia seguro, começava a se tornar um campo minado. À tarde, Roberto recebeu a visita de uma amiga de longa data, uma senadora respeitada e querida por ele. Sentaram-se na sala, longe das câmeras e microfones, apenas dois amigos conversando. Roberto, sei que você está numa situação delicada, mas você não precisa se sentir culpado por nada. Sua amizade com ele é pessoal, não é política. Ele abaixou os olhos, pensativo. Mas as pessoas não entendem isso. O público sempre mistura tudo. Se eu digo que sou amigo, pensam que apoio cada decisão. Se me calo, pensam que estou contra. É como se a amizade tivesse perdido a inocência. A senadora sorriu, compreensiva, e segurou sua mão. Você sempre foi um homem que uniu pessoas com sua música. Talvez seja isso que precise lembrar agora. Sua voz não serve para dividir, mas para aproximar. Essas palavras ecoaram em sua mente durante toda a noite. Ele caminhava pelo apartamento, parava diante de retratos antigos, lembrava de shows históricos, de encontros com presidentes de diferentes épocas, de abraços sinceros com fãs anônimos. Percebia que sua vida sempre estivera no centro das atenções, mas nunca com esse peso político. No dia seguinte, recebeu um telefonema inesperado. Do outro lado da linha era o próprio Bolsonaro. A voz soava cansada, mas firme.
Roberto, meu amigo, eu sei que tá difícil pra você. Não precisa dizer nada em público. Eu só queria ouvir sua voz. O cantor fechou os olhos, emocionado. Eu tô aqui, Jair. Não importa o que digam, a amizade não se apaga assim. Houve um silêncio longo, pesado, mas carregado de significado. Quando a ligação terminou, Roberto permaneceu imóvel por alguns minutos, sentindo o coração apertado. Mais tarde, quase ao entardecer, recebeu outra ligação. Desta vez de um deputado com quem também tinha laços profundos, mas que havia sido um dos defensores mais contundentes da condenação. O tom era sereno, quase paternal. Roberto, você não precisa escolher um lado. O que você precisa é continuar sendo o que sempre foi. Uma voz de conciliação. Se a sua música uniu gerações, pode também ser a ponte nesse momento. Essas palavras mexeram ainda mais com ele. Percebia-se cercado por vozes que pediam coisas diferentes, mas todas o reconheciam como alguém capaz de aproximar, de curar feridas. Era um peso enorme, mas também um sinal da importância que sua figura tinha. Naquela noite, não conseguiu dormir. Caminhava pela casa em silêncio. Pegava o violão, tocava alguns acordes, escrevia frases soltas em papéis que logo amassava e jogava fora. A melodia que havia começado a nascer dias antes ganhava novas camadas, mais intensas, quase doloridas. Ele sentia que estava compondo não apenas uma canção, mas uma resposta para si mesmo. No entanto, sabia que os próximos dias seriam ainda mais difíceis. Havia convites para entrevistas, para declarações públicas e até uma sugestão de um grande especial televisivo que o colocaria ao lado de políticos e artistas. Todos queriam ouvir Roberto Carlos falar, mas ele ainda não tinha certeza de que queria ser ouvido. Enquanto o país continuava debatendo, ele se perguntava em silêncio: será que chegou a hora de transformar essa dor em música? Será que a minha canção pode ser maior que essa divisão? E assim, entre dúvidas e acordes inacabados, ele compreendia que estava prestes a viver um dos maiores testes de sua vida pública. O que viria a seguir não seria apenas uma decisão artística, mas também uma escolha que poderia marcar para sempre sua imagem diante do Brasil. Nos dias que se seguiram, a vida de Roberto Carlos foi tomada por uma espécie de cerco invisível. A cada manhã, o portão do edifício estava rodeado por câmeras, repórteres e curiosos que esperavam alguma palavra, um gesto, qualquer sinal de posicionamento. Os seguranças já orientavam a sair por acessos alternativos, mas mesmo assim, em algum ponto do caminho, havia sempre alguém disposto a lançar a pergunta incômoda: Roberto, o senhor está com Bolsonaro ou contra ele? Ele tentava escapar dessas armadilhas com silêncio e gestos discretos, mas no fundo sabia que o país não o deixaria em paz. O silêncio, antes interpretado como prudência, começava a ser visto por muitos como omissão. Nas redes sociais, multiplicavam-se textos, análises e até ataques. Uns o acusavam de se esconder por medo de perder fãs, outros diziam que seu silêncio era, na verdade, um sinal de lealdade cega ao ex-presidente. Era como se cada palavra não dita ganhasse interpretações próprias. Certa noite, em meio ao turbilhão, recebeu a visita de um antigo amigo da música, um compositor com quem já havia dividido palcos e confidências. Sentaram-se na sala iluminada apenas por abajures, em meio a discos espalhados e memórias da juventude. O amigo, sem rodeios, foi direto ao ponto. Você não acha que está demorando demais para se posicionar? O Brasil inteiro olha para você, Roberto. Você não pode simplesmente calar e esperar que tudo passe. Roberto respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e respondeu com voz calma: eu nunca fui político, sempre fui cantor. O que eu posso oferecer de verdade ao povo não são discursos, são canções. Eu não quero ser visto como bandeira de ninguém. Mas o silêncio, Roberto, o silêncio também fala. Essas palavras ecoaram como um martelo em sua mente. Durante horas, depois que o amigo partiu, ele caminhou pelo apartamento, lembrando de episódios do passado. Recordou quando, ainda jovem, fora chamado de símbolo de resistência em tempos difíceis, mesmo sem ter feito discursos explícitos. Bastava cantar e as pessoas interpretavam à sua maneira. Talvez agora fosse o mesmo. Talvez bastasse uma canção. Nos dias seguintes, enquanto o Brasil se dividia em discussões acaloradas, ele mergulhou ainda mais na composição que vinha nascendo. Passava horas ao piano, dedilhando acordes que soavam como confissões. Escrevia versos, rasgava, recomeçava. Era como se cada nota fosse um espelho de suas dúvidas. Ele não queria cantar nomes nem partidos, mas sim sentimentos. A dor da perda, o peso da amizade, a dificuldade de escolher em tempos de divisão.
Enquanto isso, seus assessores discutiam em reuniões tensas. Alguns defendiam que ele deveria dar uma entrevista exclusiva, falar abertamente sobre a amizade com Bolsonaro, mas deixar claro que respeitava a decisão da justiça. Outros achavam melhor manter-se distante de tudo, não alimentar polêmicas. Roberto ouvia, mas permanecia firme em sua decisão de não se precipitar. Em meio a essa tensão, aconteceu algo inesperado. Em uma manhã, ao sair discretamente para visitar um amigo no interior, foi surpreendido por um grupo de fãs que o aguardava na porta do estúdio. Eram homens e mulheres simples, com flores, cartazes e até pequenos presentes. Uma senhora, emocionada, aproximou-se dele e disse: Roberto, a gente não precisa que o senhor fale de política. A gente só precisa da sua música. É ela que consola o coração da gente. Aquelas palavras, ditas com simplicidade, tocaram profundamente o cantor. Talvez fosse esse o caminho. Não discursos, não declarações, mas uma música que pudesse atravessar o barulho das discussões. Uma canção que não fosse de um lado nem de outro, mas de todos. Naquela noite, sentou-se ao violão e, pela primeira vez em dias, conseguiu terminar uma letra. Era simples, mas carregada de significado. Falava de amizade, de quedas e de recomeços, da necessidade de estender a mão mesmo quando o mundo parece dividido. Não citava nomes, não falava de política, mas quem ouvisse saberia que era fruto daqueles dias turbulentos. Pouco depois da meia-noite, ligou para Carlinhos e pediu que reunisse a banda no dia seguinte. Queria gravar uma versão inicial da música, ainda sem título definido. Mas antes de dormir, ficou em silêncio diante da janela aberta. Lá fora, a cidade seguia em seu ritmo frenético, com buzinas, luzes e vozes perdidas na madrugada. Ele sabia que aquela canção poderia ser o início de uma resposta. Não resolveria tudo, mas talvez fosse suficiente para mostrar que, acima da política, ainda existia humanidade. O que ele não imaginava era que, ao decidir cantar, despertaria ainda mais expectativas e pressões. A canção, que para ele era apenas um desabafo, rapidamente se tornaria um símbolo. E símbolos, em tempos de divisão, nunca pertencem apenas a quem os cria. Naquela manhã, a cidade parecia respirar um ar diferente. O sol nascia tímido, entre nuvens dispersas, e a sensação era de que algo importante estava prestes a acontecer. Roberto Carlos acordou cedo, mesmo depois de uma noite mal dormida, e ficou por alguns minutos em silêncio, sentado à beira da cama. Sabia que aquele dia seria decisivo, não apenas para seu amigo, mas também para si mesmo, que carregava sobre os ombros o peso de memórias, afetos e responsabilidades. Ele tomou café em silêncio, olhando para o horizonte como quem busca respostas nas cores do céu. A televisão ligada ao fundo repetia imagens da repercussão da condenação, mostrando reações, debates e discursos. Eram vozes que se sobrepunham, cada uma tentando impor uma verdade. Mas para Roberto, tudo aquilo não passava de ruído. O que importava era a essência, a humanidade por trás da política, a vida que se escondia sob o peso dos julgamentos e das manchetes. Durante o dia, o telefone não parou. Jornalistas, amigos, conhecidos, todos queriam ouvir sua voz. Ele, no entanto, manteve-se firme em seu silêncio. Não era momento de se precipitar. Preferia guardar suas palavras para quando elas realmente tivessem força, para quando fossem capazes de atravessar as barreiras do mal-entendido e do rótulo fácil. No início da tarde, decidiu sair de casa. Entrou em seu carro e pediu que o levassem até o litoral. Queria sentir o vento do mar, caminhar à beira da praia e deixar que a brisa levasse embora a tensão acumulada nos últimos dias. Ali, entre o barulho das ondas e o cheiro de sal, lembrou-se de tantos encontros que tivera ao longo da vida, de tantas amizades que sobreviveram às diferenças, de tantas pontes que conseguiu manter erguidas mesmo quando tudo ao redor parecia ruir. Enquanto caminhava, pensava na importância de não se deixar aprisionar por extremismos. A amizade, acreditava, precisava ser maior do que a política, a arte maior do que a discórdia, e a vida maior do que qualquer derrota. Ele sabia que muitos não entenderiam seu posicionamento. Alguns diriam que estava em cima do muro, outros que era conivente. Mas dentro de si, Roberto tinha clareza. Sua missão era outra. Era falar de amor quando todos gritavam ódio. Era cantar esperança quando tudo parecia perdido. À noite, de volta a seu apartamento, sentou-se novamente diante do piano. O silêncio do ambiente só era quebrado pelas teclas que tocava com delicadeza, como se cada nota fosse um suspiro da alma. Tocou por horas, sem pressa, permitindo que a música lavasse seus pensamentos.
E, em determinado momento, deixou escapar um sorriso discreto, como quem entende que, apesar das tempestades, sempre haverá espaço para a calmaria. Pouco depois, pegou uma folha em branco e começou a escrever. Não era uma declaração política, tampouco uma resposta às pressões externas. Era uma carta íntima, direcionada a si mesmo e talvez a quem quisesse entender. Ali descreveu a importância de manter a serenidade diante das incertezas, a necessidade de enxergar o outro não como inimigo, mas como alguém que carrega histórias, dores e esperanças. E, sobretudo, destacou a certeza de que, mesmo em meio ao caos, sempre restará a música como ponto de encontro. Nos dias seguintes, quando finalmente resolveu falar em público, suas palavras não foram de defesa ou ataque. Foram de reconciliação. Ele lembrou que a vida é feita de altos e baixos, que todos podem errar e todos merecem a chance de se reconstruir. E ao final de sua fala, citou a importância do respeito mútuo, da escuta verdadeira e da empatia. Muitos aplaudiram, outros criticaram, mas para ele não importava. Importava ter sido fiel a si mesmo, aos seus valores e à sua história. Importava ter mostrado que é possível ser amigo sem ser cúmplice, ser honesto sem ser cruel, ser humano sem ser indiferente. E assim, entre acordes e silêncios, Roberto Carlos encontrou sua paz. Entendeu que diante de um mundo dividido, sua contribuição seria sempre a mesma: usar a música como ponte, a amizade como elo e a serenidade como resposta. Naquela noite, ao encerrar o dia, abriu a janela e olhou novamente para o horizonte. O vento trazia consigo um frescor diferente, quase como uma promessa de recomeço. E em silêncio, ele sussurrou para si mesmo que, apesar de tudo, ainda acreditava na força transformadora do amor. Era o fim de um capítulo turbulento, mas também o início de uma nova página. Uma página em que não cabiam condenações ou absolvições, mas apenas a certeza de que a vida continua e que, enquanto houver canção, haverá também esperança.